e temos conversado sobre alguns pontos e pensado a partir das Sagradas Escrituras com a chave hermenêutica na pessoa do Cristo, Jesus de Nazaré, para que possamos diminuir ao máximo ou combater ao máximo alguns pontos incoerentes que existem no meio cristão. Eu acho que 498 anos de reforma poluíram o meio cristão. Muitas das coisas que nós temos no nosso meio hoje são incoerentes e nós não sabemos dar respostas e acabamos que apelando, tipo, se você tem fé, você acredita, se você não tem fé, você está fora. Por quê? Porque a gente não é preparado para dar resposta. A gente é preparado para ser um prosélito, né? Nós queremos defender aquilo que acreditamos e combatemos aqueles, e não aquilo, mas combatemos aqueles que pensam diferente da gente. Então a coerência vem com esse sentido de que nós queremos pensar sobre o que cremos, para que possamos ter nexo na nossa vida cristã, para que a nossa vida cristã passe a ter um sentido, para que a nossa vida cristã passe a ter mais valor, para que a nossa vida cristã seja uma vida real e não aquela vida abstrata, né, do espiritualoide, que fica lá no terceiro, quarto céu, esperando a morte chegar para ir de vez para o céu, né? Mas a mensagem do Evangelho, ela é para o agora. A mensagem do Evangelho fala do reino de Deus entre nós. É o que dizia João Batista: arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está entre nós. A pergunta é: por que não está sendo visto? A pergunta é: por que não está sendo evidenciado? É por isso que uma das nossas filosofias como comunidade é ser um sinal histórico do reino de Deus, para que as pessoas olhem para nós como comunidade, como indivíduos e digam assim: eu consigo ver Deus, eu consigo enxergar Deus através dessa pessoa, através dessa comunidade. É o que Jesus fala aos discípulos lá em Mateus. Ele diz assim: olha, para que através das obras de vocês as pessoas glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, coerência tem esse sentido. E hoje nós vamos falar sobre coerência, Deus e o sofrimento. Deus e o sofrimento, como lidar com isso? E eu quero convidar você a abrir comigo as Sagradas Escrituras no livro de Eclesiastes, no capítulo 7. Confesso que esse é um texto titular meu para culto fúnebre. Quando me chamarem para culto fúnebre, você já sabe o que eu vou falar. O pastor Renato vai falar sobre Eclesiastes 7, de 1 ao 4, e é exatamente isso. Eu leio na versão NVI. Se a sua Bíblia diminuiu a letra sorrateiramente, você olhou para a sua Bíblia, a letra diminuiu, se era grande, diminuiu, está aqui, né? A gente ajuda você. Não é a sua visão, é porque a letra diminui às vezes sozinha mesmo, acontece. Diz assim, um bom nome é melhor do que um perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. 2. É melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos, e os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. Último versículo: o coração do sábio está na casa onde há luto, mas o dos tolos na casa onde há alegria. Meu Deus do céu, o que esse cara está falando? O que esse cara está dizendo para nós? Esse cara, porque tradicionalmente a gente atribui o livro de Eclesiastes a Salomão, né? Mas teologicamente há quem diga que há 4 ou 5 mãos aí que escreveram esse livro.
Se todo esse tempo ninguém descobriu, não sou eu que vou bater o martelo, né? Então, há quem diga que vários escreveram o livro do Eclesiastes. Mas nessa noite, pensando em coerência, nós vamos meditar sobre Deus e o sofrimento com base nesse texto das Sagradas Escrituras. E eu quero levar você a mudar algumas das bases que são incoerentes no meio cristão. Nós não sabemos lidar com as dificuldades da vida e com os sofrimentos da vida porque nós não fomos ensinados ou não somos ensinados de forma coerente. Nós temos muitas dificuldades em lidar com os sofrimentos porque fomos ensinados que cristão não sofre mais, porque todo o preço foi pago na cruz. Ele levou sobre si todas as nossas dores, as nossas tristezas, as nossas angústias e todos os nossos problemas. Então, se você está com problema, é porque você está em pecado. E se conserte, porque se você morrer hoje, você vai para o inferno. Opa! Mas e quando chega o dia mau? E quando chega a tristeza? E quando chega aquele dia, o tão temido dia, que a dor vem de dentro para fora, que você não sabe como explicar. Aí você pergunta, pastor, será que eu estou em pecado? Quantas pessoas eu já atendi? Pastor, eu não sei, minha vida está tudo errado, que não sei o que lá, será que eu estou em pecado? Pastor, por que Deus faz isso comigo? Ou por que Deus faz isso com as pessoas, pastor? E a pergunta que não quer calar, se você já conversou com ateus, com pessoas frustradas com Deus e com a igreja, você deve ter topado com essa pergunta: se Deus é bom, por que permite o sofrimento? Aí você diz: Ele é soberano, Ele sabe de tudo, há males que vêm para o bem. Aí você começa a usar um monte de versículo. Mas e quando bate na sua porta? E quando é com seu filho? E quando é com seu pai? E quando é com sua mãe? E quando é com alguém que você gosta muito? Quando é com alguém que você ama? Como lidar com isso, pastor? Vamos pensar sobre isso. Nós precisamos pensar sobre isso. É coerente pensar sobre essas coisas. É muito coerente. Já diria C.S. Lewis que nós somos diferentes, jeitos diferentes, formas de ver a vida diferentes, mas tem uma coisa que nós somos todos iguais, ou tem uma coisa que nos iguala: o sofrimento. Todos nós passamos por sofrimento. Não há quem na vida não passe ou não vá passar por sofrimento. Isso nos iguala como pessoas, como humanos. E C.S. Lewis continua dizendo que pagamos um alto preço por estarmos vivos. Um dos preços a se pagar por estar vivo é sofrer, disse C.S. Lewis. E pensando nisso, ele faz uma exposição, e eu digo isso a título introdutório, é porque nós confundimos, ou nós nos frustramos porque confundimos bondade com benevolência. Se Deus é bom, por que sofrimento? Mas a bondade de Deus não tem nada a ver com o não agir ou com o agir para que coisas ruins não nos acontecessem. Sabe por quê? Porque nós somos um bando de mimados. Nós somos formados religiosamente para sermos mimados. E C.S. Lewis vai dizer assim, no caminhar da vida, Deus sussurra e Deus fala, mas na dor e no sofrimento Ele grita. Mas a gente não quer, porque nós ainda não aprendemos a orar como convém, que seja feita a Tua vontade.
Mas será que a vontade de Deus é que a gente sofra mesmo? Será que se nós montarmos essa imagem do Deus beliscando a gente, sofre aí para tu aprender, será que é coerente? Pastor, se Deus trabalha no sofrimento, ou se Ele permite sofrimento, então é Ele quem aperta o botão lá e gira o botão do grau de sofrimento, é como se fosse o fogão, se aumenta o fogo, diminui o fogo, né? Então, esse precisa sofrer mais, esse que eu vou aumentar o fogo desse aqui, aí eu aumento. Você consegue imaginar Deus assim? Eu não consigo, mas é esse Deus que é ensinado, é esse Deus que a religião ensina. Por quê? Porque nós confundimos benevolência com bondade, e daqui a pouco a gente já mistura o Deus carrasco com o Deus que é bom, mas esse Deus que é bom é o mesmo Deus que mexe no botão lá do sofrimento. O Deus que é misericórdia, que a gente fala tanto de graça e misericórdia, é o Deus que não faz nada diante das nossas adversidades, não é aquele Deus que não faz nada para curar a minha mãe com câncer, o meu pai com câncer, o meu filho com câncer, é o mesmo Deus, que a gente tem que dar satisfação e explicar e tentar entender. Como que a gente fica diante disso tudo? Meu Deus, meu Deus. Eu assisti um filme com os meus filhos que me ensinou muito, chama Divertidamente. Se você não assistiu, assista. Divertidamente. É um filme para criança, mas eu falo, não é não. Esse filme tinha que ser passado, sei lá, para todo mundo assistir. E a tônica do filme, quem já assistiu, sabe que a vida feliz, ela faz mal. Uma vida cheia só de felicidade, ela não permite o crescimento. E tem uma personagemzinha lá que chama Tristeza. Essa tristeza fica meio que deixada de lado. Só que sem ela, as emoções daquele ser humano, que descreve os sentimentos de um ser humano, o filme, aquele ser humano não evoluiria, não cresceria, não amadureceria, não mudaria de perspectiva de vida. Eu comecei a entender algumas coisas. Entendi inclusive o que o autor está dizendo aqui. É melhor ir a uma casa onde há luto, porque ali é a realidade da vida. É melhor a tristeza, porque ela melhora a aparência. O problema é que nós somos lobotomizados. Um espírito de autoajuda paira sobre nós. Um espírito de autoajuda paira sobre nós, que nós não sabemos lidar com as tristezas, nós achamos que a vida é estilo John Lennon, paz e amor, bicho, o tempo todo. E não é. É mentira. Nem tudo é paz e amor, bicho. Nem tudo. Oscar Wilde, um poeta irlandês, meados do ano de 1880, ele diz assim, ó: onde há sofrimento, há um solo sagrado. Onde há sofrimento, há um solo sagrado. Uma família de judeus, fugindo da Inquisição espanhola, chegou a uma ilhota. Estava o pai, a mãe e o seu filho, e ele fugindo da Inquisição. Ele chegou nessa ilha, e na hora que ele pôs os pés em segurança na ilha, um raio bradou do céu e matou a sua mulher. Enquanto ele socorria a mulher, uma tempestade de vento jogou seu filho em alto mar. E ele escreveu uma oração, esse judeu. Ele disse assim: Deus meu e Deus meu, se queres que eu te abandone, levando tudo de mais valioso que eu tenho, podes levar, porque não vou te abandonar.
Se queres me tentar a desistir de ti, não terás êxito, porque jamais desistirei de ti. E entendendo e interpretando a linguagem poética dessa oração, ele está dizendo assim: eu não vou deixar de servir a Deus, independentemente do que me aconteça. Mas nós precisamos responder a pergunta: para que o sofrimento então, pastor? Eu comecei a pensar algumas coisas. Primeiro delas, para pensarmos sobre esse Deus e o sofrimento, nós precisamos seguir um caminho aqui. Eu quero convidar você a seguir comigo. Você não precisa concordar, mas é um caminho que eu encontrei. Você não precisa concordar. Mas primeiro, nós precisamos entender que Deus nos criou e Deus nos fez. Quando Deus diz fiat lux, haja luz, no latim. Haja luz. Ele já pensava em nós. Quando Ele nos formou por amor. Irmãos, essa ideia do Deus carente é bobagem. Uma vez eu ouvi um pregador dizendo, porque estava lá, Deus, sozinho, ele falou: o que eu vou fazer? Vou fazer alguém para me fazer companhia, bababá. Isso é besterol teológico, isso é engodo. Deus é satisfeito em si mesmo, Ele é perfeito em si mesmo, Ele é pleno em si mesmo, Ele é completo, porque se assim não fosse, Ele deixaria de ser Deus. Então Ele não nos criou porque estava triste, aborrecido, solitário, depressivo. Ele nos criou na perspectiva do amor. Esse é o primeiro ponto que eu e você precisamos saber. Eu e você precisamos pensar nisso. O caráter de Deus é fundamentado no amor. 1 João capítulo 4. Esse é o caráter de Deus, amor. E Ele proporciona um relacionamento fundamentado e baseado no amor. Não há relacionamento com Deus em barganhas, em trocas de favores, nem de rituais. O relacionamento com Deus acontece através do amor. E Ele ensinou isso para a gente. Tanto que Ele deixou um recado para a comunidade. Ele disse assim: saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem. Saberão que vocês são meus se vocês se amarem uns aos outros. Se vocês fizerem o que eu digo, vocês serão meus amigos. Mas para vocês saberem que são meus, ou para que o mundo saiba que vocês são meus, vocês têm que se amarem, porque eu sou amor. Então esse é o primeiro ponto. E todo relacionamento que não é baseado no amor é golpe do baú. Né? Quando o cara quer casar com a moça rica, mas não tem amor, é porque ela é rica, é golpe do baú. Ao contrário, também é golpe do baú. E acaba não dando certo esse negócio. E com Deus é a mesma coisa. Deus não nos criou para se relacionar conosco esperando que nós o adorássemos. Eu vou fazer aqui esse pessoal para me adorar porque eu estou carente, eu estou precisando, eu estou meio vazio. Tanto que a nossa teologia explica que os anjos já faziam isso antes da gente ser criado. E fazem isso bem melhor do que a gente, não é verdade? Então, esse é o primeiro ponto. Deus é amor. Deus se relaciona conosco por amor e espera que nós nos relacionemos com Ele por amor. Esse é o primeiro ponto, nós estamos construindo um caminho aqui. Segundo, diante do sofrimento, Deus é amor e nós precisamos dar algumas respostas para esse sofrimento. Eu pensei algumas coisas que a gente não pode falar diante do sofrimento. Porque nós tentamos explicar o sofrimento. E sofrimento não se explica. Deus é amor, não é aquela igreja.
Deus é amor é outra coisa. Volta para cá, é aqui, Deus é amor. Segundo, não dá para explicar o sofrimento, não tente fazer isso, você vai complicar o meio de campo. Porque você começa a querer, está sofrendo por causa disso, está sofrendo por causa daquilo, está sofrendo porque fez aquilo, está sofrendo porque deixou de fazer aquilo. Tentar explicar vai complicar, vai virar um emaranhado de gato esse negócio, vai complicar, o pau que bate no Chico já não vai bater no Francisco, aí você não vai saber o que dizer. Sofrimento é dor, é luto, é lágrima, e ponto. Quem sofre ou quem vive no sofrimento não precisa de base bíblica. A gente tem mania de querer da base bíblica. Estou sofrendo, não, mas a Bíblia diz que aqueles que sofrem, não, mas a Bíblia diz que se você está sofrendo, você tem que fazer isso. Quem sofre precisa ser abraçado. Quem sofre precisa de uma lágrima que escorra junto no seu rosto. Eu me lembro, no velório do meu pai, algumas pessoas tentavam chegar para mim e me confortar com versículos bíblicos. Eu só não mandava embora porque eu estava pior do que aquele que estava me falando. Eu disse, eu não preciso de versículos bíblicos, simplesmente me abrace. Você precisa parar de querer dar base bíblica para tudo. E sofrimento não há base bíblica. Não há base bíblica para sofrimento, ou para consolar sofrimento. O que consola sofrimento é abraço, é carinho, é comunhão, é estar junto. Porque Deus é amor. E pensando nisso, é por que a gente não sabe lidar com o sofrimento? Porque a gente não é coerente. Eu não falei nada, né? Mas eu estava esperando uma hora oportuna para falar. Morreu o ator Domingos Montanher. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, mas me envergonho dos evangélicos. Eu não consigo acreditar em algumas coisas que eu vejo e leio. Nós não sabemos lidar com os que sofrem. Eu li coisas do tipo: morreu? Vai brincar com Deus? Novela consagrada ao diabo. Porque a Globo é consagrada ao diabo. Vocês ainda estão. Vocês têm quantos anos? 9, 10? Vocês acreditam nessas baboseiras ainda? Quando eu era menino, eu acreditava nas coisas de menino, mas agora eu sou homem, não acredito mais nessas coisas, não. E os crentes continuam menininho, acreditando em baboseira e reproduzindo baboseira, matando, ferindo em nome de um Deus. O deles, do ego deles, do umbigo deles. E Deus deve olhar e falar assim: ó, tem nada a ver com isso aí não, hein, ó. Isso aí, ó, sai de reto, né? Vai de reto. Ó, eu li coisa do tipo: consagrado, bem feito, vai brincar com Deus não se brinca. Aí tem uma postagem no Facebook, começaram a discutir que se é Deus que mata, se é Deus que não mata. Eu falei: meu Deus, onde vão parar com esse negócio? Ninguém, naquela discussão toda, ou desses, pensou na esposa, nos 3 filhos que ficaram. Nós preferimos atacar em nome de Deus, porque nós não sabemos lidar com o sofrimento. Nós queremos dar base bíblica, nós queremos dar o nosso conjunto de regras para explicar o sofrimento, e não se explica, gente. Você pode imaginar aquelas crianças que não vão ver mais o pai entrando pela porta, a esposa que não vai ter mais o marido dormindo ao seu lado,
Era o momento para nós estarmos orando, intercedendo pela família. Não, mas nós estamos lá no WhatsApp e no Facebook da vida. Lascando o pau. Lascando o pau. Porque a gente não sabe lidar com o sofrimento. A gente não respeita ninguém. Nós perdemos o caráter de Cristo. No sofrimento, querido, o que precisa ser evidenciado é que Deus é amor. E que mesmo diante do sofrimento, Ele continua amando. Porque o amor dele proporcionou que fôssemos criados. E se Ele não nos amasse, eu e você seríamos robotizados. O amor dele permite o arbítrio. E dentro desse arbítrio existe um espaço chamado liberdade. E dentro dessa liberdade acontecem coisas boas. Você tem a liberdade para escolher diante do sofrimento, viu? Você pode escolher blasfemar contra Deus, você pode escolher querer base bíblica, ou você simplesmente pode escolher dizer, eu sei que o meu Redentor vive. Quando Jesus vai falar do Deus Pai, Ele conta 3 parábolas. A da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido. Todas elas revelam o caráter de quem Deus é. Deus é Pai, se preocupa com os seus. Mas se vocês prestarem atenção, na terceira epístola, na do filho, ele não procura o filho, ele procura a moeda, ele procura a ovelha, mas ele não procura o filho. Porque o amor do Pai implica em liberdade. E Ele sabe que um dia os que são seus vão voltar. Porque vão dizer, Pai, tenho pecado contra o céu e contra Ti. E vão ouvir de Deus, bem-vindo, filhos. Bem-vindo, filhos. Os sofrimentos vão bater a nossa porta. Para todos nós, o dia vai chegar. Eu quero que você guarde essa palavra no coração. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu não vou blasfemar. Eu vou chorar. Eu vou sofrer. Eu vou dormir nas cinzas. Eu vou tirar as cascas da ferida com os cacos de telha. Mas o meu Redentor vive. A Ele eu vou clamar. Por Ele eu vou caminhar. Ele é a direção. Ele é o sol que nos guia. Tudo pode passar. Mas o seu amor jamais nos deixará. Que a beleza de Deus seja vista nos nossos rostos, nas nossas faces, mesmo diante dos sofrimentos da vida. E que o Paráclitos seja o nosso consolo em cada tempestade que se levantar contra nós. Não peça que a chuva passe. Não peça para que as nuvens se rompam e que venha o sol. Mas entenda que se esse é o querer de Deus, pode deixar chover. Porque o nosso Redentor vive. Ele vive. É bem certo que Ele vive e cuidará de nós. Coloque-se de pé. Vamos adorar a Deus. Vamos